Olá, tudo bem com você? Hoje eu venho compartilhar mais uma ferramenta da disciplina positiva, o quadro de rotina. O quadro de rotina é uma excelente ferramenta da disciplina positiva e trata-se de um recurso muito importante para ajudar principalmente a fomentar a autonomia e favorecer o desenvolvimento da autoestima da criança e permitir também que se sinta integrada, conectada ao lar e à família. E quanto mais as crianças fazem por elas mesmas, mais capazes e encorajadas elas se sentem, né? E uma das melhores maneiras de evitar aborrecimentos na hora de dormir e de manhã é envolver as crianças na elaboração de quadros de rotina e depois deixá-las seguir esses quadros em vez de dizer a elas o que devem ou não fazer. É interessante fazer um quadro de rotina para cada período, ou seja, fazer um quadro de rotina da manhã, da tarde e da noite, ou da hora de ir dormir. Por quê? Para facilitar para as crianças entre 2 e 4 anos as noções do conceito de tempo, né? Manhã, tarde e noite, e o que fazemos em cada parte do dia. Muito interessante também fazer esses quadros coloridos, ou seja, uma cor para cada quadro, né? Da manhã uma cor, à tarde uma cor e à noite outra cor, para facilitar essas separações para a criança, que hora que é tarde, que hora que é noite, que hora que é de manhã. As crianças bem pequenas, elas costumam fazer essas confusões, elas ainda não têm esse conceito formado, então é muito fácil de confundir, até que aprendam de fato a diferenciar o conceito de tempo. Então é muito importante fazer os quadros coloridos, né, sendo uma cor diferente para cada quadro, e também utilize fotos ou desenhos que representem aí as atividades a serem feitas durante o dia, tá? E isso ajuda, né, as crianças a compreenderem melhor o quadro e todas as atividades a serem realizadas. Então você vai adaptando, tá, conforme a idade de seus filhos. E se for crianças maiores que já dominam, né, mais os conceitos, saibam ler, é possível fazer um único quadro, né, de rotina, né? Vai depender aí então das escolhas de cada um. Aí você for fazer só uma e coloca separadinho todas as atividades, manhã, tarde e noite, tá? Para as crianças pequenas é importante separar para poder elas compreenderem mesmo o conceito de tempo. Você precisa construir esses quadros juntamente com as crianças, né? Isso vai motivá-las a seguir as atividades e bem como entender cada um dos quadros, ou todas as atividades, se for o caso de um quadro só, tá bom? Então, primeiro vocês vão conversar, ter uma lista das atividades para cada quadro. Okay? Quais atividades serão feitas no período da manhã, quais serão à tarde e quais serão as atividades antes de dormir. Antes de organizar as listas, vocês deverão organizar as imagens, desenhos ou fotos das próprias crianças desenvolvendo as atividades dos quadros de rotina. Se optarem pelas fotos das crianças, combine e diga: olha, nós fizemos as listas das atividades e tal para os quadros de rotina, então o próximo passo é colocar foto de vocês em cada espaço das atividades. Então, conforme forem fazendo as atividades, né, você vai colocando as fotos no quadro de rotina junto com as crianças, né? Ou para facilitar a compreensão aí das crianças, você pode combinar com elas, né, colocar as imagens da internet mesmo, e à medida que vão fazendo as atividades, aí vai colocando então as fotos das próprias crianças nos quadros. As crianças amam, né, quando a gente tira foto delas fazendo as tarefas, né, elas colando ali as fotos ao lado de cada tarefa concluída, né, isso motiva também elas continuarem cumprindo com as atividades, né, e usar então as próprias fotos delas, né, fazendo essas atividades, eleva o nível de capacidade, de empoderamento, né, ao verem ali as suas fotos nos quadros de rotina. E isso também vai ajudar, né, incentivar elas a cumprirem com as atividades. E se as crianças forem pequenas, né, então quanto mais visível for esses quadros, melhor será a compreensão delas em relação do que fazer e como fazer, tá? Engraçado, né? Essa semana eu vi nas redes sociais, né, uma pessoa dizer que não concordava com esse quadro de rotina da disciplina positiva e tal, porque achava que conversar com uma criança já era suficiente para ela aprender sobre o que fazer e como fazer, né? E não precisava desse tanto de coisa, e isso e aquilo, e quadro e imagem, né? Quadro para manhã, quadro para tarde, quadro para noite e tal. E eu achei muito interessante porque nós precisamos analisar de fato, né, as coisas e não aceitar como que elas vêm assim, como tudo muito pronto e acabado, né? Mas quando a gente pensa, né, em olhar para a forma, né, pela qual as crianças aprendem, pensam, sentem, veem o mundo e se desenvolvem, é possível então a gente perceber que
os quadros de rotina da disciplina positiva são fundamentais, né, nesse processo de aprendizagem das crianças, pelo fato de ser lúdico, de ser encorajador, né, de ter sequência do que fazer e como fazer, de ser repetitivo, né, ajudando as crianças a aprimorarem as suas habilidades. Então, quando é algo novo que a gente não tem, né, o costume de usar, é normal a gente fazer essas recusas, né, e não aceitar de imediato e tal, mas na medida que a gente vai colocando em prática, isso vai ficando muito mais fácil e compreensível também, tanto para os adultos como para as crianças, né? Então vamos a um exemplo, né? Um quadro de rotina da hora de dormir. Então, o que você vai fazer? Você vai começar pedindo para o seu filho, né, fazer uma lista de todas as coisas que ele precisa fazer antes de ir para a cama, né? Vocês vão fazer juntos essa lista, né, das atividades que serão feitas antes de dormir. Por exemplo, pode colocar nessa lista, né? Recolher brinquedos, lanchar, tomar banho, vestir o pijama, escovar os dentes, né? Escolher a roupa para a manhã seguinte, histórias para dormir, abraços, né? Então, depois que tiver definido, então, essas atividades, você deverá copiar, né, o nome dessas atividades. Se a criança já for alfabetizada e tudo mais, saber escrever, peça para que a criança mesma faça, então, a escrita dessa lista, né? Então, você pode fazer como este aqui ou como este aqui, né? Que são exemplos de quadros de rotinas para a hora de dormir. Depois que o quadro estiver pronto, né, você deverá pendurar e colocar em um lugar onde a criança possa ver, né? Vocês combinem um lugar legal para deixar esse quadro e deixe que esse quadro de rotina seja, então, o chefe, né? Em vez de dizer para o seu filho o que ele vai fazer, né, pergunte qual é, então, o próximo passo, o próximo item, a próxima atividade do seu quadro de rotina. E geralmente, né, você não tem de perguntar, né? A própria criança, o seu próprio filho irá dizer, então, o que fazer, porque ele vai, ao longo da prática, né, dos quadros de rotina, vai ficando bem familiarizado para a criança. E ela acaba decorando o que fazer e o como fazer, né? Decorando todas as atividades que precisam ser feitas. Interessante também deixar tudo organizado, né, na noite anterior para o outro dia, né? Já deixar agrupadas as atividades, os materiais que precisam ser organizados nessa rotina da hora de dormir, para facilitar a rotina do dia seguinte, né? Como a roupa que vai vestir, né? O lanche da escola, se for o caso, deixar tudo bem adiantado, encaminhado para facilitar então a rotina do dia posterior, tá bom? Lembre-se também de que o objetivo é ajudar as crianças, né, a se sentirem capazes e encorajadas, né? E uma grande vantagem é que você poderá também parar, né, de ser ranzinza, né, e irá experimentar dias e noites e manhãs muito mais tranquilas, né? Porque as crianças vão se tornando independentes cada vez mais que elas vão dominando as atividades dos quadros de rotina. Outro ponto muito importante, né, de se considerar para os quadros de rotinas é que também não precisa provocar na criança, né, uma ansiedade em ter que cumprir aquela sequência, né, deixar a criança ali em desequilíbrio, né, tendo que obrigando a criança a cumprir, né, se não der para cumprir aquela, cumpre a próxima, né, tem que ser flexível, né, tem que provocar, né, tem que oportunizar as crianças o aprendizado. Se formar o quadro de rotina para provocar na criança um desequilíbrio emocional, né, ou algum outro tipo de problema, então não está sendo eficaz no seu caso, tá bom? Então sempre ter esse cuidado. Precisa fazer todas as atividades, tá? Mas seja flexível também, não provoque esse alvoroço nas crianças, né, em ter que cumprir aí todas essas atividades, tá? Então temos que ter esse cuidado, né, ao usar e praticar aí com as crianças esses quadros de rotina, para não criar nelas também um sentimento aí de ansiedade, né, nervosismo, em ter que cumprir uma atividade atrás, né, da outra. Ah, agora é hora disso, agora é hora daquilo, isso e aquilo outro. Não, seja, né, tranquilo, conduza aí de uma forma bem tranquila esses quadros de rotina, seja flexível e vai fazendo aos poucos. O que não deu para cumprir naquele dia, cumpre no outro dia. O importante é ter esse equilíbrio ao desenvolver todas as atividades com as crianças. O foco é ensinar as habilidades essenciais para elas: organização, encorajamento, autonomia, autoestima, tá bom? Então, né, os quadros de rotinas, eles vão ajudar aí os seus filhos a se tornarem mais organizados, né, como eu já comentei, né, responsáveis pelas suas próprias coisas, né, e ainda vai gerar neles a capacidade, né, de formarem hábitos, né, potencializando aí cérebro, corpo e ações para cumprir então os objetivos, as metas que vocês estabeleceram juntos para essas atividades, né, dos quadros, que é uma capacidade muito requisitada, né, para os adultos hoje. Muitos adultos buscam adquirir novos hábitos para prosperarem aí nas diversas áreas da vida e tem essa dificuldade porque eles não foram ensinados, treinados, né, não aprenderam na fase da infância por meio dessas atividades do dia a dia com os pais. Essas habilidades, elas são valiosas, né, elas têm um poder muito grande de
conduzir aí toda a vida. Por isso que é importante estabelecer essas atividades, porque são ações repetidas, né? E isso vai fazendo com que as crianças formem, então, esses hábitos, né? E hábitos a gente cria, então, para a vida. Pense nisso, tá? Um tempo aí para fazer os quadros de rotina juntamente com seus filhos. No caso, os professores podem fazer também nas escolas, né? Juntamente com as crianças, né? E tenho certeza que você terá aí resultados muito positivos, né? Tanto hoje como no longo prazo aí em relação ao desenvolvimento, às aprendizagens das crianças, tá? Espero que você tenha gostado, né, desse vídeo, que ele tenha te ajudado. E se te ajudou, se você gostou, curte, comente, né? Compartilhe com mais pessoas para que nós possamos expandir esse conhecimento para mais famílias, para mais educadores, tá? Não se esqueça de ativar o sininho e de se inscrever no canal, tá certo? Tchau, fique com Deus e até semana que vem.